Então vamos conversar aqui com ele, gente, o Afro Raga. Deixe-me apresentá-lo antes de chamar ele aqui especificamente. Ele é cantor, produtor e professor de rap de Brasília, atuante há mais de 2 décadas no hip hop brasileiro, tendo sua trajetória iniciada em 2003 com uma carreira extensa. Acumula diversas produções, participações de rádio e TV, incluindo canais como Rapbox, além de shows e festivais. Essa versatilidade levou ele a dividir palcos com Chico César e Gog, e desde 2015 atua também como produtor musical, explorando rap e seus subgêneros. Esse é um ponto que eu queria muito tratar com o Afro Raga aqui, viu, gente? Ele também é idealizador da Escola do Flow, uma metodologia de ensino de rap profissional fundada em 2017. E aqui eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu quero ouvi-lo, tá? Mas essa Escola do Flow, que é exatamente essa escola em que, a partir dessa metodologia, capacita, digamos assim, né, novos artistas, tem uma referência, e aí eu quero falar com ele sobre esse e outros assuntos, né, a partir desse compromisso aqui na apresentação dele com a cultura hip hop e formação de novos talentos. Devidamente apresentado, Afro Raga. Boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Noite Brasil, ao Cultura Brasileira, no canal Farol Brasil. Muito obrigada por atender meu convite e estar aqui conosco. Boa noite, salve, salve aí, Thalita. Muito obrigado aí pelo convite, Thalita, Farol Brasil. Ter acompanhado e torcido muito pela programação, fiquei super feliz aí quando o Jones se encaminhou para isso e chamou um bondizão para compor o canal. Eu estou muito feliz assim. O Manhã Brasil, por exemplo, se tornou meio que o meu jornal nacional da vida, assim, e também ter acompanhado os outros tópicos, né, inclusive cultural. Inclusive você chamou uma pessoa bem da hora para falar de hip hop recentemente, deu uma olhada na entrevista e tal. Acho que é o Natan, se eu não me engano, né? Eu não conhecia ele, não. Porque o hip hop é gigantesco, né? Sim. Então, assim, queria agradecer aí, né, pelo convite, agradecer toda a audiência aí do Fala Brasil e espero que minha presença hoje aqui contribua e enriqueça com o nosso caldeirão cultural do Brasil, que é gigantesco. No meu caso, eu represento aí a turma do hip hop, né? Essa cultura aí que já está aqui no Brasil há muitas décadas, né? E, então é isso. Salve, salve. Vamos nessa. Salve, salve. Você é de Brasília mesmo, Afro Raga? Brasília DF, sou nascido e criado aqui, mas assim, como muitos lugares do Brasil, mas especificamente Brasília é formado por muitas pessoas que vieram de outros estados, né? Na verdade, aqui em Brasília a gente encontra gente de todo lugar do Brasil e do mundo, porque aqui é muito recente, né? Aqui tem mais de 60 anos, assim, né? Comparado ao resto do Brasil, é um lugar muito novo. E o meu pai, ele é carioca, né? Origem do Rio de Janeiro e do como é que é o nome? Vamos fugir o nome. Realengo, né? Dessa região do Realengo e tal. E minha mãe é da Bahia, né? Daquela região ali de Feira de Santana e tal. Então eu sou feito dessa composição. Então eu sou de Brasília DF, sim. E Brasília DF é um dos estados aqui que são bem pioneiros e históricos no meu meio, né? Muito bom. Aliás, Realengo tem uma das melhores rodas de samba que eu já fui na minha vida, pelo menos aqui no Rio, que é Terreiro de Caboclo. É maravilhosa lá na Zona Oeste, porque o povo fala muito de roda de samba no Rio, aí o povo fica muito na Lapa, no centro e tal. E na Zona Norte também, que tem rodas de sambas incríveis, mas na Zona Oeste também tem Realengo, que é muito bom. E tem um pagode também ali em Realengo, enfim. É maravilhoso, Zona Oeste, muito legal. Bom, Afro Raga, eu queria te ouvir, tem um pouco de alguns detalhes na sua apresentação sobre o Escola do Flow, né? Deixa eu ver se é assim realmente que fala, mas eu É queria isso te mesmo, ouvir. você falou perfeito.
Então tá bom. Me fala sobre esse projeto. O que que é o Escola do Flow exatamente? Como é que você idealizou e pensou? Eu na apresentação até disse, né, que é uma proposta de capacitação. Não sei se é exatamente esse o termo, mas conta pra gente um pouco o que que é esse projeto Escola do Flow. Legal. É o seguinte, eu comecei na jornada do rap em 2003, né? Então eu tinha 15 anos de idade, eu estava no ensino médio. E a música é uma coisa que surgiu na minha vida de uma maneira assim, inesperada, barra involuntária, barra quase meio que espiritual. Porque a única coisa que eu pensei em ser na vida mesmo, aquele negócio que perguntam pra gente, o que você quer ser quando crescer? A única coisa que eu pensei em ser quando crescer foi ser desenhista, né? Queria desenhar na Marvel e tal. E só que a minha relação com música, eu simplesmente fui puxado por ela, assim, meio que uma coisa meio que entidade. E eu fico até brincando que a música, tipo, fala assim, ó, não importa o que que você vai fazer. Se você vai trabalhar no shopping, se você vai trabalhar no mercado, se você vai trabalhar de Uber, se você... Não sei o que você vai fazer, cara. Mas vai ter que ter a nossa cotinha aqui de sacrifício, entendeu? Então, você vai ter que entregar a sua oferenda aqui pra gente. E tô fazendo aqui essa metáfora, essa brincadeira, mas é porque nem eu sei explicar por que que a música é tão, assim, persistente com a minha caminhada. Mas eu sei que a partir do momento que eu passei a confiar na música, ela abriu muito dos meus caminhos, né? Muito da base da minha vida vem disso. E o meu principal estilo de trabalho é o rap, né? Porque assim, todo mundo que trabalha com música, a gente que produz, a gente que canta, no geral, quando a gente trabalha com música profissionalmente, a gente ama música. Mas a gente tem o nosso estilo principal. Isso é normal, porque é um pouco difícil se abraçar de tudo de uma maneira perfeita, assim. A gente sempre tem meio que o nosso estilo musical de coração. Igual a galera tem com futebol, assim, eu gosto de futebol, mas meu time é tal. É mais ou menos essa mesma pegada. E o ato de cantar como rapper veio antes dessa metodologia, né? Então, por muito tempo eu atuei como rapper, né? Só que aí o que que acontece? Eu tive muita sorte de ter um mestre, que foi essa pessoa que me ensinou nessa cena, que como eu vinha cantando, assim, música sempre foi uma coisa meio que da minha família, mesmo que ninguém assumisse assim como profissional, meu pai cantava nos botecos e tal, ele gostava de ficar cantando nos bares, de maneira informal, e minha mãe sempre gostou muito de ouvir música de tudo que é jeito. Eu costumo ficar brincando que é a minha mãe que inventou a playlist do Spotify e o aleatório do YouTube, porque a cabeça da minha mãe é exatamente assim. Ela sempre ouviu muita música, desde aquela época onde as pessoas tribalizavam a música. Então, eu sou roqueiro, eu sou regueiro, eu sou, sabe? Que a galera tinha essa vibe, né? Tanto que tinha Sim, uma época que dizer a palavra eclético era uma ofensa, né? Isso aí é eclético, isso aí ouve de tudo, né? sim. Tinha essa zoeira com que eu ouvia música de outros estilos, né? E minha mãe sempre teve essa pegada. Então, tipo, meio que eles alimentaram a musicalidade em mim, meio que sem pretensão. E aí eu ficava cantando no dia a dia, na rua, com os meus primos e tal. E aí, na oitava série, aconteceu de eu, no primeiro dia, ter um amigo, né, um colega lá da sala, que ele tava com violão. E ele era a única pessoa que tava andando com violão na escola. E ele já me chamou a atenção, eu cheguei nele, o Wellington, nunca vou esquecer dele. E falei, cara, pô, você tá com violão aí e tal, já quis enturmar com ele, né? Pô, cara, que você gosta de tocar e tal. E aí a gente ficou trocando figurinha no primeiro dia. E aí o que a gente fazia? Eu ficava aprendendo as músicas que ele gostava e vice-versa. Ele também aprendia a tocar o que eu gostava. E a gente ficava no intervalo várias vezes fazendo isso. Aí no meio do ano, uma professora de educação física, uma professora, sempre eles e elas, professores, professoras, Uhum. é, porque para mim professores são grandes descobridores de talentos, né? É, teve o Concordo, tal, Rafa, concordo. pois é, são profissionais que são heróis, né? Heróis e heroínas, assim. Mas, assim, o que que acontece? Ela chegou e tava naquela tal de época de gincana, né? Que toda escola tem. E aí toda turma tinha que fazer alguma coisa. E aí ela falou assim, pô, vocês podiam representar a nossa turma tocando uma música, né? Representar essa parte e tal da escola e tal, porque não tem ninguém que toca igual vocês, podiam cantar uma música. Aí, pô, fiquei nervosão, né? Porque era um palco, o primeiro palco gigante que eu tinha visto na vida era da escola. E aí a gente subiu no palco, encarou essa missão, cheguei lá, fechei o olho e cantei.
E aí, na época, ainda não tava tão envolvido assim com a questão de rap e tal. Era uma música pop, era até aquela música que é do Legião Urbana, só que foi interpretado melhor pela Cássia Eller, que é aquela Mudaram as estações, nada mudou, né? Tipo, foi essa música, eu nunca vou esquecer. E aí foi bem legal, assim, sabe? Foi uma sensação muito boa. E aí o corpo escolar ficou empolgado de continuar me ouvindo e tal. E aí eu fiquei fazendo show lá. Até que um belo dia a minha irmã, que namorava com a pessoa que se tornou meu mestre, que é o DJ Liso, ele me viu cantando. E aí depois vi a apresentação do nada. Ele chegou assim: Cara, tu canta rap? Eu falei: Não entendo muito assim do estilo. Eu entendo alguma coisa e tal. Porque eu cantava o Charlie Brown. O Charlie Brown misturava muito com rap. Eu via muito Nick Park também, de fazer uns covers do Nick Park. Eu acho que ele ficou na cabeça de que eu sabia interpretar isso direito. E aí o meu mestre me convidou para conhecer a casa dele, para ir lá e tal, conversar com ele mais a fundo sobre isso. E aí eu tive a sorte de ter uma pessoa que desde o começo da minha base, né, eu tinha 15 anos de idade quando eu conheci ele, ele me ensinou o hábito da pesquisa musical. Então ele falava: tem essa galera do rap, você já ouviu Racionais? Racionais, tal, o álbum tal é importante você ouvir por causa disso, porque ele dava um contexto, né? Esse grupo aqui, ele é histórico por causa disso, tal, ele é muito pesquisador, então eu peguei muito essa bagagem com ele. Além disso, depois ele foi me revelar que existe uma roda cultural, uma roda de freestyle que eles faziam, chamava MC de Classe, na Praça do DI Itaguatinga. E aí ele me levou lá. E ele me levar para esse lugar mudou a minha vida, porque nessa época era freestyle mesmo, puro. Não era batalha de sangue com ataque, era livre mesmo, tipo como se fosse uma sessão dos carregos assim. E aí no começo eu gaguejava, eu errava, mas aí ele ficou me incentivando, aí eu peguei gosto pela coisa. E aí por que que é importante explicar todo esse pano de fundo? É porque, tipo assim, eu costumo explicar que, cara, tu acha que eu não quis tocar guitarra? Tu acha que eu não quis tocar piano? Tu acha que eu não quis tocar um baixo? Né? Tocar uma bateria e tal? Mas da realidade sabotada que nós viemos, né? Da pobreza como um projeto para pessoas como nós, né? De um projeto de empobrecimento intencional, nos falta essa oportunidade, entendeu? Então, o rap tem um poder muito grande porque o rap é um estilo musical onde você pode fazer música com corpo e com muito pouco recurso. Então, por isso que se atrai muita gente, atrai muitos jovens e impressiona também os ouvintes, né? A galera que tá de fora, que não entende muito, porque a pessoa tá fazendo música incrível sem o aparato de uma banda, né? Então, na minha época, isso era muito impressionante. Muito impressionante, né? Hoje já é mais comum, a galera tá acostumado muito com as batalhas e tal. Claro que é sempre muito impressionante ver improviso, na minha opinião, mesmo eu tendo visto muitos na minha vida. Mas na época era mais escasso ainda, né? A possibilidade de fazer música, não tinha nem esse vislumbre. Então o rap foi uma porta de saída para isso. E aí o que tem a ver isso, né? Pô, eu sou o público-alvo da minha própria metodologia, porque eu comecei com essa galera dos MC de classe, nessa praça, dessa roda de freestyle, mais jovens que eles, assim. Então eles eram 5 anos mais velhos que eu, 7 anos, alguns e tal. Quando surgiu a minha geração, que a minha geração é a mesma do Emicida, a geração cresceu, assim, 20 e poucos anos, eu já tinha 8 anos de rap, e tinha muitos deles que estavam começando. Em 2011 ali, na Batalha do Calango Pensante, que foi a batalha que começou a disseminar o freestyle de sangue de ataque aqui em Brasília, e também acabou sendo o pé para ser pioneiro para muitos nomes e para a famosa Batalha do Museu, que é a batalha mais conhecida de Brasília e do Brasil. E aí eu conhecia muito, de muita referência por causa do meu mestre. Então quando eu conversava com a galera sobre música, eu sempre ficava referenciando, eles gostavam da minha opinião, e aí eu fui percebendo que eu conseguia ser um bom explicador, né? Eu conseguia ser um bom comunicador do meu meio. E aí, em final de 2016, eu conversando com uma amiga minha, Paula Tainã, eu falei: pô, eu tava pensando em criar uma metodologia pra criar, pra poder ensinar rap profissionalmente, mas não sei nem pra onde vai, né? Aí ela me incentivou, ela falou: não, tá rolando umas oficinas no Espaço Ubuntu, que é lá do Recanto das Emas. Você podia fazer uma metodologia lá, um texto, alguma coisa, uma apresentação e testar. E ver o que você acha. Aí eu fui incentivado por ela, fui fazer... Fiz a apresentação, né? No PowerPoint feião, não tinha esse negócio de Canva e tal. E aí eu gostei bastante da repercussão.
Só que tem uma coisa que eu sempre achei engraçado, assim, curioso. Todo mundo tem os seus medos e seus grilos, né? O meu grilo é sempre de parecer ridículo. Sabe aquele programa do Idols, né? Que a galera ia lá cantar e achava que tava cantando? Eu Uhum. ficava, Sei. eu ficava com medo disso com a minha metodologia. Eu falei, cara, beleza, eu apresentei pra essa galera, mas isso aqui não é o suficiente, entendeu? Eu tenho que ver se mais gente realmente acha que isso é interessante. Aí o que que eu fiz? Eu fiz uma espécie de banca pra mim. Eu chamei 10 rappers da minha cidade que eu sabia que eram experientes, que eram bons, que eram tal, tal, tal. E aí eu falei com essas 10 pessoas, certo? E aí, depois que eu apresentei para cada uma delas, inclusive para as pessoas que eram do meu grupo musical da época, o Móvel, que até o irmãozinho acabou de citar aí, o Demartino, salve, obrigado, todo mundo tá dando salve aí. O que que acontece? Eu apresentei para todo mundo, aí quando eu vi que essa galera recebeu bem, pelos comentários e tal, eu falei, não, agora eu vou fazer a minha última aprovação de fogo. Qual é o lugar que as pessoas mais perguntam por quê, né? Tipo assim, o que fazer, como fazer, por que fazer? No YouTube. Eu falei, não, então eu vou colocar vídeos no YouTube da minha metodologia, eu vou criando aqui, e aí eu vou esperar um ano. Se eu ficar sendo mal recebido, ficar recebendo aqueles hate, aquelas ignorâncias da pesada, eu vou continuar aqui como cantor, como produtor, vou ficar na minha. Mas se realmente der liga, eu vou continuar fazendo. E aí eu costumo dizer, não precisa acreditar em mim, vocês podem ir lá no canal ver desde o primeiro vídeo os comentários. Pra minha bênção, né, eu sempre fui muito bem recebido desde o começo. Entendeu? Assim, os comentários sempre foram muito positivos, então isso me incentivou a continuar fazendo conteúdo. E aí isso também se tornou uma extensão do meu trabalho, eu consegui expandir o trabalho que eu desenvolvo ao ponto de chegar até em 2023 ganhar um prêmio da própria plataforma, que eu fui vencedor do prêmio YouTube Educação, em parceria com a Unesco, meu canal foi reconhecido e já tinha sido reconhecido pelo meu próprio público, que é a parada mais importante, né? O E, público-alvo é que se destina à metodologia, entendeu? e Afrohag, eu acho que tem uma coisa que você falou agora, e eu já te ouvi outras vezes também comentar, do rap ser a música que você faz com o corpo, né? Então eu É, queria te ouvir isso, mas eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Eu queria saber se você conseguir, claro, se você pode falar para gente, tecnicamente, a diferença entre o rap e o trap. sei. Aliás, acho que tem uma pergunta anterior. Tem diferença especificamente do trap e do rap? São gêneros correlatos, digamos? Quais as suas particularidades exatamente? Porque eu estava te ouvindo, eu estava vendo seus vídeos, né? Estava te acompanhando nos últimos dias e tal, e você tem uma coisa que você fala, e aí eu queria te ouvir com mais detalhes aqui, que você disse que tem uma coisa das pessoas tentarem separar, né, o rap do trap, como se fossem coisas distintas. Então fala um pouco mais sobre isso, porque no meu parâmetro aqui, me Uhum, remeteu, talvez não faça muito sentido, tá? Mas é só a minha elaboração. Que tá. me parece que tem, porque você diz que é algo que o jornalismo tenta fazer, acho que tem talvez uma certa indústria cultural, o mercado de alguma forma, e me remeteu aquilo que aconteceu lá no final dos anos 80, mais precisamente nos anos 90, com o samba e o pagode, sabe? E Uhum, aí essa coisa, isso aqui de novo, é uma referência que eu aqui estou fazendo, né? Mas quando eu uhum. te ouvi falar sobre isso, me remeteu à mesma dinâmica de tentar separar o rap do trap. E aí queria te ouvir sobre isso, assim, nesse sentido, tecnicamente, qual que é a diferença mesmo, né? Que há uma diferença, me parece, na entonação da voz, no próprio ritmo, né? Enfim. E também saber dessa sua avaliação, né? Que, como é que você faz essa questão, até das próprias críticas também que se faz, sobre o rap, sobre o trap, enfim, essas questões colocadas mesmo. Legal. É uma pergunta muito importante e é um esclarecimento que eu vou até o fim da minha vida bater nesse ponto, que é muito importante para a nossa cultura, para quem é realmente envolvido com a raiz do hip hop
entender isso e o perigo que isso representa, né? Comprar essa ideia de separação. Então vamos lá, tecnicamente falando, eu adoro falar em metáfora, principalmente com comida, que é mais fácil. Vamos imaginar o seguinte, o rap é o picolé. Rap é igual a picolé, certo? E aí a gente tem os sabores. A gente tem uva, tem manga, tem abacaxi, tem limão e tal, certo? Esses sabores, nós classificamos dentro da música como subgêneros. E por que é subgênero? Porque um subgênero ele não tem uma característica musical própria para poder representar um estilo em si. Porque ele vem ainda abarcado de elementos que ainda está coligado com o estilo principal. Então é como se fosse a árvore, né, e os frutos são subgêneros, também fazendo outra metáfora, tá? Então o rap é o estilo e os subgêneros são os sabores. O trap é mais um sabor de rap. Ele não está apartado, ele não foi feito de outro tempo histórico diferente, ele não foi feito por conta própria, ele não foi feito sem sugar elementos de algo que o precedeu, né? Ele não foi feito sozinho, ele não tem uma história própria desligada do rap, né? Inclusive, falando até mais tecnicamente, o trap ele carrega mais genes dentro do próprio rap de dois outros subgêneros também, que é o Dirty South e o crunk, entendeu? O crunk que foi muito conhecido e disseminado pelo Lil Jon, por exemplo, e o Dirty South, assim, por exemplo, o Outkast é outro tipo de grupo que fez muito esse tipo de subgênero. Então, até isso, o trap ainda vem já, como posso dizer assim, recheado de outras coisas que já vem dentro do próprio rap. E o subgênero raiz do rap, qual o subgênero que deu a gênese para todas as outras coisas? É o que se chama de boom bap, que é os sons, os primeiros sons que foram feitos, sampleados de discos de jazz, de soul, entendeu? De disco mesmo, de disco club, de funk groove, James Brown. O boom bap se formou disso. E a partir disso foi se experimentando outras coisas. E por que o rap ele é tão dinâmico, e por que ele tem tantos subgêneros, e por que ele se estende tanto, e por que ele parece sempre tão jovem, e por que ele parece sempre se inovar? Eu costumo dizer que o rap é o estilo de todos os estilos. Por quê? Porque você pode pegar literalmente qualquer estilo e colocar dentro da linguagem do rap. Qualquer coisa. Você pode pegar samba, pode pegar bossa, você pode pegar música flamenca, você pode pegar fado, o que você quiser, você consegue samplear ou lupear na linguagem do rap, certo? Então, tecnicamente falando, em resumo, o trap é o fruto da mesma árvore, não existe separação. Inclusive, isso é uma coisa exclusiva do Brasil, porque antes eu achava que era um engano jornalístico, depois eu comecei a entender que era um plano de mercado. Porque, tipo assim, até lá nos Estados Unidos, quando eles querem... tem essa questão assim, meio saudosista, sabe? Eu morro de medo desse saudosismo, tipo, tal tempo era melhor e agora é não sei o que, tal, sabe? Eu morro de medo disso porque dá uma beiradinha no reacionarismo, entendeu? É daqui pra ali pra você ser reacionário com uma parada, entendeu? Então, assim, lá nos Estados Unidos, quando eles querem zoar o trap, eles chamam de mumble rap. Tipo assim, tem essa zoeira que, dos caras mais velhos, tem até um vídeo famoso do Snoop Dogg, 50 Cent, sacaneando esse flow. Mas o trap é brasileiro, Afrohaga? O trap, ele é genuinamente brasileiro, assim? Ele foi pensado aqui, ele é nosso? Não, assim, não. Não, o trap, ele é um subgênero estadunidense, como todos praticamente, né? E quase 90%, né, estadunidense. E o trap, ele tem origem em Atlanta, né? O trap, a origem do termo trap, ele vem por causa das trap houses. As trap houses são como se fossem as bocas de fumo em Atlanta. É o nome que eles dão para as bocas de fumo em Atlanta. E por que é trap house? Porque, né, armadilha, né? Trap significa armadilha. É uma casa hostil, né? Tá lá, tem traficante, a galera tá vendendo droga, tem gente que tá usando... E aí tem gente que pede a estribeira, e tem gente que é roubada, tem gente que é violentado, por isso que é uma trap house,
entende? Uhum, É uma uhum. causa hostil, uma causa de armadilhas, né? E aí a galera dessa região, quando foi inserir esse subgênero, eles colocaram como trap. Eles deram o nome de algo que já era da região deles, entendeu? Então, tipo assim, não é uma coisa do Brasil, assim. Agora, nessa questão você falou tecnicamente, né? Tá claro, né? Essa questão, você conseguiu entender? Que o Sim. trap é mais um fruto da mesma árvore. O rap é árvore e o trap é mais um fruto, né? Como o boom Então, bap, como o crunk, como o snap, como o uhum, lo-fi, entendeu? São só, entendi. são só Mas sabores. entendi. Ele é um subgênero desse grande guarda-chuva que é o O rap, rap. né? Isso, Tá. isso, É como, isso. é como então aqui fazendo a minha relação de novo, gente. Eu não sou uma estudiosa, tá? É freestyle aqui o que eu tô falando dentro da minha vivência de pagodeira. É como o pagode no samba, né? Com todas as questões de história e tal. Mas é que o samba ele é um grande guarda-chuva. Eu É. gosto muito de trazer essa questão, Afro, porque ainda tem muita gente que é bastante equivocada nessa questão. Então, tecnicamente ficou bem explicado essa questão do trap mesmo, porque eu já li, já vi gente falando que tem uma diferenciação. E aí eu queria te ouvir um pouco das polêmicas colocadas, por exemplo, que também são equivocadas. Em que sentido? O rap, ele tem contestação, ele tem denúncia social, ele tem uma pegada mais, né, de ser ali dedo na cara, apontando e etc. E o trap já entra mais numa linha ostentação, que só quer falar de putaria e riqueza e dinheiro e etc. Um pouco mais, até pelo conteúdo das letras e também acho que tem um pouco do momento que a gente vive e também pelos artistas de trap que estão aí em evidência, né? Que são os mais famosos e conhecidos. Tem até, por exemplo, aqui, eu vou aproveitar para te ouvir, porque tem um comentário, olha só, do Psycho, que ele diz isso, ó, infelizmente o mainstream me afastou do trap. Eu não sei se o Psycho tem um pouco a ver com isso que eu estou falando, Psycho, se você quiser até colocar aqui, mas, numa opinião de senso comum, eu já ouvi muito sobre isso, assim, e aí entra nesse ponto que você disse também, Afro Raga, sobre o pessoal que é um pouco mais da geração mais antiga, do rap, a galera que cresceu ouvindo, né, GOG, Racionais, Facção Central, enfim, né, o Taíde DJ1, essa galera mais antiga, RZO, enfim, o povo mais antigo do rap, olha e torce um pouco o nariz com o trap de hoje, com uma molecada, né, um pessoal mais novo que tá fazendo esse som, essa música, assim. É uma questão geracional também. Então, eu queria te ouvir sobre essa questão dessa polêmica colocada, assim. Claro que eu estou partindo de senso comum mesmo, mas qual que é a sua avaliação sobre essa questão? Claro, acho que é muito importante é, elucidar essas coisas, né? Ainda mais a gente como educador popular, né? Que coloca o papel professor, nosso papel é repetir 1 milhão de vezes se for necessário, né? Então, assim, o que que acontece? Eu sinto que o rap brasileiro, ele tá vivendo o delay dos americanos nos anos 2000. O hip hop é uma cultura que eu enxergo que ela é sobre pensar e dançar. Eu não acho que a gente tem que, tipo, só militar, guerrear constantemente, até porque é humanamente impossível. Tem que ter um pouco de descompressão, tem que ter uma Concordo. diversão. Inclusive, nós estamos lutando para viver, não só para sobreviver, né? Estamos lutando para ser humanos de fato, né? Ainda não chegamos lá. Então, o que que acontece? A gente precisa pensar e dançar. Então, desde o começo do hip hop, a gente tem o Sugar Hill Gang com Rapper's Delight, tan, 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 tararara, tan, 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 certo? E tem o The Message. You and me are king, take my hand. No DNA da parada já vem com esses dois, com as duas asas, certo? Então o hip hop sempre foi, desde o seu começo, sobre pensar e dançar.
Isso não pode ser esquecido. Isso está na história da cultura, em todos os seus elementos, tá? O que acontece no rap do Brasil? Quando o rap chegou no Brasil, eu sinto que ele chegou com um lado da asa mais carregado. Ele chegou com um lado da contestação mais forte. Por um momento histórico que o país estava vivendo, por toda a complicação, estava complicado um estilo que já chegou preconizado. Era chamado de coisa de bandido. Era chamado de música inferior, tal. Tendo pessoas que são pioneiras, porque as pessoas que criaram rap no Brasil, elas foram muito mais vanguardas e muito mais guerreiras do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma visão de mercado muito rápido das coisas. Então foi muito rápido o que se colocou como visão de mercado lá. Rapidamente eles já foram fazendo umas coisas assim com o Run DMC, por exemplo. Aqui demorou um pouco mais, por isso que eu tô falando que a gente tá vendo o delay dos Estados Unidos. Então aí eu vou chegar lá. Então assim, a parte da dor do protesto no Brasil chegou mais forte, né? Então a gente teve ali o Racionais, o Taí DJ1, GOG, apesar de que o Taí DJ1 sempre teve esse equilíbrio do pensar e dançar, mas a maior representatividade da dor histórica do Brasil foi o Racionais. Ele que literalmente conseguiu fazer o raio-x do Brasil. E esse tipo de análise, esse tipo de diagnóstico você não escolhe. É uma coisa assim, não tem como você falar assim, cara, hoje eu vou compor uma música que ela vai ter um significado histórico que vai revelar daqui a 10 anos. Ninguém tem esse poder, entendeu? Então o Racionais conseguiu imprimir o espírito do tempo, onde aqueles espíritos se coligaram com aquela parada, com aquele cenário, e isso representou um cenário do Brasil, tanto que muita gente conhece Racionais, e até mesmo a gente vivendo num tempo de extrema-direita, de fascista, tal, a galera baixa a orelha por Racionais, e isso é impressionante. No tempo que essa galera não respeita nada nem ninguém, mas por Racionais a galera ainda mete um freio, pra você ver o nível de respeito que eles conquistaram, né? Então, o que acontece? Essa parte do protesto do Brasil, ela veio muito pesada. Tanto que quando o Cabal veio com a música Senhorita, né? O Cabal, com o cara branco, tá? A galera ficou tirando o cara de playboy e tal. Ele foi super tirado e o Cabal é um cara que já tava querendo trazer essa visão de mercado lá atrás, mas ele não foi aceito, não foi pego. Tinha uma ala bem extrema com o rap no Brasil. E eu consigo entender por quê. É um momento histórico, olha só. Um dia eu sou um preto, sou bandido, ninguém quer saber de mim, eu sou um merda, eu vou lá, sou vanguarda, tô fazendo uma parada no chão de terra, tamo aqui desmatando o mato, colocando asfalto. Daqui um tempo vem o branquinho bonitinho da MTV perguntar pra mim. Você tá com ódio no teu coração, mano. Tá ligado? Tanto que quando o Mano Brown é perguntado assim, ei, Mano Brown, você dá conselho pra galera? Tem uma entrevista famosa Racionais estão na limusine. E aí, Mano Brown, você dá um conselho pra galera aí? Tem conselho não, irmão. Quer falar pau no gato, se vira aí. Porque é o espírito do tempo, cara. Eles não tiveram conselho nenhum, tá ligado? O prêmio na MTV, né? A postura deles quando eles vão receber o prêmio na MTV. A gente tá falando de coisa de mais de 20 anos atrás, é outro momento, né? Os caras tava puto, cara. E dá pra entender, entendeu? Quando você olha nessa perspectiva, né? Nesse paralelo. E aí, por que é importante entender toda essa questão? Porque esse negócio de rap de vender, rap mais sem compromisso de contestação social e tal, é uma coisa que chegou mais atrasada no Brasil. Foi a partir de 2010, com a ascensão do subgênero do trap, principalmente com Rafa Moreira, que é o nome mais conhecido dessa parte desse subgênero, o Brasil começou a experimentar isso que os americanos já estavam fazendo desde os anos 2000. Só que para nós brasileiros isso soa como um susto, soa como um choque. Mas, cara, no sistema que a gente vive, tudo é transformado em mercadoria. Então, é óbvio que uma hora isso ia acontecer. O Emicida até falou, eles vendem até Jesus porque não ia vender rap, mano. Tem um verso do Emicida que é muito antigo. Inclusive, o Emicida, ele fez a música A Rua é Nós, só pelo fato dele falar A Rua é Nós, ele foi super criticado, perseguido, encheram o saco dele. E o Emicida foi o primeiro rapper a começar a fazer, mostrar pelo menos, né, pra galera, né? Posso dizer que é o primeiro, que os pioneiros têm uns negócios que a gente não sabe às vezes, mas sou o primeiro a fazer uma visão empreendedora com o rap.
Isso foi ofensivo para muita gente. O cara abrir empresa, abrir CNPJ e tal. A gente via no tempo que a gente não sabia como fazer isso, não sabia de nada de CNPJ, não sabia se podia ir na TV. O MVBio, quando foi na TV, foi um marco. Facção Central com Fundação Abrão, nossa, né? E os nossos ir na TV era uma coisa estranha, né? E aí o que que acontece? É preciso entender que esse sistema vai transformar tudo em mercadoria e em rap não seria diferente. Qual é a diferença do momento? Por que que causa esse estranhamento? Por que que a galera fica meio assim? Nesse senso comum, o trap, o rap, não, não, não. É que assim, sempre rolou um reacionarismo no rap, tá? Por esse ódio, por essa raiva, nunca se teve uma base saudável de transporte de gerações no rap brasileiro. Lá nos Estados Unidos, eles no mínimo pensam em negócio. Então eles trocam ideia com os novinhos lá, já avisando o negócio, entendeu? Aqui não teve nessa visão. Então, tipo assim, tá surgindo esse homicida, mano, tô nem aí, se vira aí, o cara que se vira pra poder trazer esse respeito dele aí. Não teve uma orientação. E menos ainda com essa geração que foi vindo ali da sessão da internet, Costa Gold, Haikais, nananã, que a galera já ficou zoando, rap de condomínio, né, tal. E menos ainda quando já estávamos conectados com a internet em 2010 com o trap. Então, primeiro que eu abarco o primeiro ponto é esse, uma transição geracional que foi muito mal feita. Aliás, nem foi feita, na verdade. Uma geração hostilizando a outra, tá ligado? No Brasil. E aí o que que acontece? Se você não tem comunicação, se você só cobra um novinho, porque por muito tempo o rap teve um núcleo duro, e a galera ficava meio assim. Só que quando chegou a geração do trap, a galera chegou e falou assim, meu irmão, esses caras das antigas não ajudam nós em nada, por que que nós temos que dar ouvido pra esses caras? Os caras só falam merda, os caras só ficam criticando, os caras só ficam tirando, então foi a geração que apartou geral, já era uma ponte frágil. Aí eles quebraram a ponte e falaram, esse lado do rap é nosso, esse lado do rap é de vocês, né? Vocês estão fazendo? Porque isso foi uma falha dos caras das antigas. Vocês me perdoem, eu também fui mais novo, eu vi essa falha. Entendeu? Acho que a galera às vezes não reflete nisso. Porque é o seguinte, não adianta a gente ficar criticando os mais novos. Não adianta a gente ficar, essa cena, essas pessoas. E você ser uma pessoa que tem repercussão, uma pessoa que tem uma história, e não orientar os mais novos. Entendeu? A gente precisa dar alternativas. A gente pode não mudar a cena inteira, mudar essa coisa do mercado, do playboy querer tomar uma fatia de mercado. A gente não pode, porque a gente vive nesse sistema. A gente teria que superá-lo para poder ter uma outra alternativa. Mas se você quer ver uma alternativa, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu comecei ensinando rap e tal, orientando a galera. Aí eu comecei a fazer uma programação que ano passado eu consegui fazer mais intenso, praticamente um ano inteiro, que é a live ouvindo seu rap. Então eu passei a ficar ouvindo rap publicamente, e ano passado eu ouvi mais de 500 raps, só em um ano. E eu tenho mais de 200 rap catalogados na playlist. E lá, Thalita, tem de tudo. Tem o gangsta, tem a diversão, tem a reflexão, tem o experimental, tem os manos, tem as minas, tem de tudo que você imaginar. Aí eu costumo falar com a minha audiência, gente, tá faltando rap? Não tá faltando. Tá faltando as pessoas entenderem que a gente tá num momento onde o rap se tornou uma mercadoria. E que o mainstream, né, que é isso que o Saito falou, né? O mainstream, ele viu uma janela de oportunidade de entrar no rap, de acampar no rap. Porque, tipo assim, o playboy, o mercado, ele sempre quis entrar no rap. Só que ele não achava brecha. Com o trap, ele achou a brecha histórica. Porque a galera dessa geração fez um rompimento com as pontes geracionais anteriores e falou, não, é grana mesmo, é mercado mesmo, é ostentação e tal, entendeu? Só que assim, a gente tem que entender que esses jovens almejarem isso, eles não são o problema. A gente tem que entender a raiz da questão, né? Então você vive numa sociedade que você tem lá, você mora numa favela, tem a propaganda do iPhone no outdoor, entendeu? Aí tem lá um monte de propaganda no celular, agora nem para mais, né? Porque agora é tipo como se fosse aquele negócio da roleta infinita na cabeça, sabe? Assim, meio a galera chama, acho que é aquele filme, acho que é Minority Report, não. Tem um filme do Tom Cruise que ele tá numa sociedade distópica que tá cheio de tela e cheio de propaganda, eu que esqueci o nome desse filme. E aí, eu sei qual é que tá ligado esse filme?
Report. Eu acho Acho que é eu Midori acho, Report mesmo, acho que é mesmo. eu acho que é. Aí é um monte de tela, um monte de propaganda, um monte disso aqui. Então, é isso que a gente tá vivendo. E nisso aqui, ó. Entendeu? Ou aqui, né? Com... Mas o Afro, ó, eu vou ler aqui alguns comentários, mas eu já quero, assim, já vou fazer uma pergunta aqui e vou ler os comentários para você responder, tá? Você Aham. não acha que, junto com isso, veio o processo de despolitização? De novo, eu estou partindo do senso comum. Essa nova geração, e também, claro, faz parte do nosso contexto, do nosso estado de coisas. Despolitização em que sentido? Na hora de produzir Uhum. a música em si, que aí se configura, como algumas pessoas aqui, eu vou ler, comentam até do trap. Eu vou ler os comentários, aí você pode responder, tá bom? Tá Olha bom. só, o Lipe Ramon diz, muita gente te prestigiando aqui, viu, Afrohaga? Ó, Ô, salve valeu, grande valeu. Afrohaga. Valeu, Lipe. Aqui Natan dizendo, o rap salva. Salve, Natan, Camarada Flozeiro. Iodinha falando, mestre dos magos do rap. Valeu, Iodinha. Aqui também o José Esper diz, a gente tem esse DNA, o DNA da música, vem sim dessa nossa família brasileira. Total. Natan diz, salve mestre Afrohaga, satisfação. Salve. Também aqui, deixa eu responder a Lauren, que diz ela que eu sou namorada da Mariluce, da história de Rio Grande, da FURG, acabou de te reconhecer enquanto via live. Manda um beijo, um abraço para Mariluce, sua namorada, viu, Lauren? Minha grande amiga. Salve. Salve, Muito Thalita, bom. salve. Isso aí, boa, Valeu. valeu. Obrigada. Mário Torres aqui também falando, salve Afrohaga, mestre. Salve, Mário. João Souza, salve, salve, Afro e Thalita, quadro muito top. Salve, Joãozeira. Valeu. Aqui também, Demartino, né? Afrohaga representa Brasília, muito maninho. Abraços. Salve Movni, Martino do Céu da O Rasca. Essa. Asca. Salve, meu querido Martino. O Asca, gostei desse nome. Aqui também, olha só, o Saico diz: conheço muitos artistas independentes que fazem rap há anos e não conseguem viver disso, porque tudo hoje gira em torno de dinheiro e publicidade. Uhum. Natan diz o seguinte: o canal da Escola do Flow é muito bom, amo a live ouvindo seu rap, já engordei muito minha playlist. Aqui, João Souza, cê é louco, criou um método para ensinar rap, muito foda, vou procurar o canal. Tá aqui, viu, gente, ó, deixar para vocês aqui, Escola do Flow, lá no YouTube, tem a página no Instagram também, daqui a pouco eu vou colocar aqui o endereço para vocês. Natan diz, o hip hop é a flor que nasceu no lixão, estendeu sua mão, salvou vários irmãos e deu uma função para quem vive em vão. Isso aí Aqui, é a nossa reza lá que a gente tem na música. A música minha. bom, boa. Aqui também quem fala é o Carlos Santos. Salve Afrohaga, monstro, da hora te ver por aqui, irmão. Te conheci aqui em João Pessoa, na Batalha do Coqueiral. Mas sou de São Paulo, tamo junto. Valeu, Carlos. Obrigado pelo carinho, irmão. Aqui a Lepap diz: caramba, não sabia que lo-fi era rap. É sim. Aqui Caverna TV, olha só, ele diz o seguinte: boa noite, pessoal. O trap foi desnecessário no Brasil, já que o funk faz esse papel de conteúdo de letras. O sistema usou a indústria musical para despolitizar o rap e, consequentemente, os jovens. Aí ele complementa, o rap virou hype, se deslocou da cultura hip hop e perdeu uma essência que era importante para criarmos pensamento crítico nas periferias. Ok. E aí ele complementa, eu sempre falo isso, não houve passagem de bastão, eu busco essa integração intergeracional para estimular o quinto elemento da cultura e demais fundamentos do hip hop. Aí emendo para minha pergunta, Afrohaga, acho que é um pouco disso que o Caverna trouxe, eu não sei se concordo totalmente com ele, quando ele diz, né, que despolitizou a periferia, porque eu acho que a periferia, por ser a periferia, ela já é um instrumento político, e tudo que a Sim. periferia cria e traz é política, pelo menos na minha avaliação. Mas queria Sim. te ouvir, porque como eu te disse, muita gente faz esse julgamento mesmo, sabe? Ó, despolitizou o rap, o trap fala muito de ostentação, aí teve aqui a outra pessoa que disse que o rap está muito ligado agora à publicidade e mercado. Sim.
que você pensa sobre essas questões? Olha só, gente, é preciso a gente entender, assim, eu tô no rap há 22 anos, né? E eu entendo todas essas dores e todas essas críticas e todas as questões que as pessoas dizem e de como eu tava tentando explicar aqui historicamente o porquê dessa dor, né? Pô, o rap era de um jeito, agora vê esses meninos novinhos aí do trap acabando com tudo, despolitizando tudo, alienando tudo. E na minha visão isso é uma, assim, tô aqui para tentar explicar para vocês, tá, gente? Eu estou a luta de explicar é uma missão eterna, né? Transgeracional, vem antes de mim, vai depois de mim. Então, vocês têm que mirar a consciência e o senso crítico de vocês em outro lugar. Não é essas pessoas, não é pessoal, inclusive. Não é sobre o Uruan, não é sobre o Pose, não é sobre o Matuê, não é sobre nenhuma dessas pessoas, gente. A raiz do problema, primeiramente, é a questão do sistema que nós vivemos. O sistema que nós vivemos, em resumo, o lucro é mais importante que as pessoas. E isso atravessa qualquer tipo de área, né? Onde o lucro de poucos, né, é mais importante que o bem-estar de todos. Certo? Isso é a raiz do problema de qualquer coisa. Então, isso vai atravessar todas as culturas, todas as artes, todas as profissões. Como que isso atravessa o hip hop, como que isso atravessa o rap, tal. Desde do rap americano, que a gente foi acostumado e tem muita coisa no nosso subconsciente, vamos falar do principal agente do rap americano disso. 50 Cent. Desde o 50 Cent, que é o grande agente do mainstream do rap americano, esses desejos são incutidos na gente. Então, o carrão, a joia, a roupa bonita, o barco foda, as gostosonas, papapá. Meu irmão, quem não quer o que é bom? Como uma sensação de luxúria, como uma sensação de desejo, esses desejos, eles estão aqui. Porque eles sabem que nos falta. É por isso que tem poder. É porque falta. Se não faltasse, se não fosse uma coisa difícil de alcançar, a gente não ficaria tão desesperado. No mundo onde a gente normalizou ainda como humanidade, ver gente morar embaixo da ponte, sendo que tem até sonda espacial no céu. E que dinheiro não é uma entidade, dinheiro é uma invenção, dinheiro é uma convenção política antes de ser economia. Se você quiser imprimir 1 trilhão hoje, você pode imprimir, pô, por um propósito social, se isso fosse uma sociedade humana. É que a gente não chegou lá. Então, aí eles vão incutir o desejo na gente, do carrão, da casa, porque a gente não tem isso, irmão. E é uma luta pra ter. A galera até fica brincando aí, se zoando, pô, a geração tal que sonhava em ter uma casa, agora a gente nem pode almejar ter uma casa, e a gente vive hoje na precarização de trabalho, numa mentalidade de uberização de toda forma de trabalho, não tem descanso, qualquer dia é dia de trabalho e tal. Então, assim, a gente é atravessado pelo que nos falta, e esse sistema sabe disso. Só que qual é a cretinice, qual é a maldade que existe nesse sistema sobre o que atravessa o hip hop? É que é meio pegada show do milhão, é meio quem quer ser o milionário. A exceção é buscada transformá-la em uma regra. Então, tá vendo? Esse rapper conseguiu. Se você for esperto o suficiente, se você for malandro o suficiente, se você tiver o gingado, tiver os contatos, falar que não sei o que, nananã, você também consegue. Você também vai conseguir ter a casona. Aí você pensa assim, pô, bicho, mas olha só, esse bicho nem estuda, velho. Pra que eu vou estudar? Pra que eu vou pensar? Olha só, MC RSP lá, o cara mal sabe falar e tá aí virado, não sei o que. Sim, é a exceção. Mas essa exceção é o suficiente para poder mover essa falta. Sabe? Essa falta de todos nós, essa vida desumana que 99% da humanidade vive. Principalmente quem vive na realidade periférica, na realidade sabotada. Então a gente precisa entender que a raiz está aí. Essas pessoas, elas representam a propaganda de um modelo de vida. O problema não são elas. Porque se a gente não entender essa estrutura, a gente pessoaliza a questão.
A gente diz que o problema é o Oruan, a gente diz que o problema é o Ruíta, a gente diz, sabe? A gente vai dando nome para coisas, mas não é isso. Então, tipo assim, o hip hop é uma cultura que ele tem um simbólico muito poderoso. Um simbólico histórico muito poderoso. Tanto que para mim é a cultura mais poderosa do século XX atravessando o século XXI. Você não tem certeza, vou falar do meu elemento, tá? Puxar a sardinha do meu elemento, que o hip hop ele é feito de 4 elementos, que é o MC, o DJ, o break e o grafite, e tem um quinto elemento que a gente convenciona dizer que é o conhecimento. Falando só do meu elemento, você não tem certeza se tem fado no Iraque, mas você tem certeza que tem um rapper iraquiano. Você não tem certeza se tem samba na Austrália, mas você tem certeza que tem um rapper australiano. Isso não é qualquer cultura que tem esse poder. Fora falando dos grafiteiros, fora falar do break, ano passado estava na Olimpíada, fora falar toda a cultura que o DJ representa, sabe? Toda uma questão histórica que os DJs têm. Então é uma cultura de linguagem mundial, certo? Certo. Então a gente tem um simbólico poderoso, certo? Certo. Só que o que acontece com esse simbólico? O sistema que a gente vive, eles empacota esse simbólico e fica tentando forçar a nossa visão. É como se fosse aquele filme O Cubo. Você tá num cubo aqui e você não consegue enxergar outras camadas. Entendeu? Você não consegue enxergar coisas além. Então eles colocam um cubo, a maioria das nossas consciências, que as consciências são de camadas, né? Tem aqui a superficial e vai aprofundando. A maioria das pessoas enxergam a vitória no hip hop, porque a gente vive no sistema do mercado, como uma ótica mercadológica. Então, é a música que viraliza, é ser o artista, é ser a pessoa que vai estourar, é ser a pessoa que vai ter o carrão, é ser a pessoa... Esse é o desejo. Mas, sinceramente, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso é migalha pra nós. O hip hop ele tem um poder político de mobilização e de organização muito maior do que vocês podem imaginar. Eu consigo ver o hip hop, inclusive, fazendo até um exército. Para tão poderoso que eu vejo essa cultura. Então, tipo assim, o que a gente precisa remodelar a nossa mente? Essas pessoas que ficam angustiadas, vendo essa questão mercadológica, tal. Gente, a gente precisa pegar aquela mobilização que a gente fez no hip hop com o coração, com o feeling, com a intuição, que ajudou muitos de nós a sobreviver, que ajudou a muitos de nós a ter uma identidade, parar de sair do feeling e começar a colocar organização estratégica. Eu não ensino rap profissional porque eu me acho lindo. Isso é uma posição estratégica, educação dentro do minha cultura. Eu fico catalogando rap, fazendo a live ouvindo seu rap, mostrando que o rap está mais versátil do que nunca, que tem um monte de gente boa por aí. Não é pra ficar me vangloriando, é para eu poder fomentar e criar um argumento de que a gente, olha o que a gente pode fazer com esse tanto de gente. A gente não tem nem ideia, mas a gente pode ir muito além. Então, organização de movimento político, organização de movimento social. Gente, tudo que é grande é organizado. A Igreja Universal tem no mundo inteiro. É o Edir Macedo, que está em todas as igrejas. Crime organizado, PCC, CV, Organização Mundial do Comércio, um Estado. Tudo que é grande é coletivo e organizado, gente. Qualquer coisa na Terra, pô. Então a gente tem que começar a aplicar uma mentalidade de organização dentro do hip hop. E vou dizer pra vocês, a gente precisa de muita gente, viu? A minha área é só mais uma. Tem várias coisas que a gente pode fazer, entendeu? Só a educação no hip hop e tentar pensar em alternativas sonográficas, isso já dá um assunto gigantesco, entendeu? Mas o que eu tô falando assim, a nossa alternativa não é a gente ficar como refém do mercado e enxergar o hip hop como uma única forma de vencer na vida com uma lógica de mercado. Isso que eu tô falando só do meu elemento, tá? O hip hop é muito maior do que isso. Mas é porque o rap atravessa mais as pessoas quando se fala de hip hop. Inclusive eu sempre achei errado os DVDs da feira, quando a gente comprava com os clipes do 50 Cent, do Eminem, colocar hip hop. A gente ia colocar só rap, mas tudo bem. Aí, né? Aí o que acontece? A gente tem que entender que a gente tem que olhar para além desse cubo que coloca na nossa consciência, de não olhar mercadológico e começar a se organizar. E outra coisa, a existência da favela,
a existência da periferia, tudo isso é uma derrota pro hip hop moderno, que eu falo. Entende? Isso é uma derrota pro hip hop moderno. A gente precisa se organizar ao ponto de superar isso para que as pessoas tenham moradia em lugares decentes, para que esses lugares sejam urbanizados, para que esses lugares se tornem coisas decentes. A gente não tem que glamourizar isso, não é bonito viver num lugar assim, que é praticamente um estado de guerrilha, né? A polícia faz o que quiser com os cidadãos que vivem numa favela. Sim. Então, sabe? É isso. Não sei se eu entendi, Aí. mas é isso. Não, eu acho que, ao fim e ao cabo, a gente está apontando para o rap algumas questões que estão colocadas no nosso momento: meritocracia, neoliberalismo, né? Essa coisa que você bem elaborou aqui, sobre aqueles que são, digamos, escolhidos, quando na verdade é uma lógica de mercado, né? E que é isso: o capitalismo ele tritura talentos, escolhe um ou outro ali para representar, daí entra a questão da apropriação, quer dizer, então aponta-se para o rap aquilo que está colocado na sociedade mesmo, né? Como as coisas que estão colocadas atualmente. E aí, olha só, eu tinha muito mais assunto para falar com você, viu, Afrohaga, que é isso, né? Como você É tem grande. toda essa linha de professor e toda essa coisa mais pedagógica mesmo, então você elabora bem e aí se aprofunda muito nas questões, mas significa que talvez você precise voltar aqui no Cultura Brasileira para a gente falar de mais assuntos, porque você, por exemplo, eu vou tentar englobar aqui numa pergunta só as várias perguntas que eu tinha a mais, mas já dizendo que a gente precisa de uma parte 2 contigo aqui no Cultura Brasileira. Você, por exemplo, enquanto professor, inclusive, né, alguém que está ali na condição de mestre mesmo, eu vejo a sua preocupação com as questões atuais e que você questiona, que está colocado no debate sobre músicas que são machistas. Você fala muito também você se manifesta muito sobre a questão da homofobia. Quer dizer, essas coisas que estão colocadas aqui no nosso tempo, né? Então, isso é uma questão. E aí, acho que tem um elemento central que eu queria muito te ouvir a partir de uma manifestação sua que eu vi aqui. Não sei se é essa, porque tem mais de uma que eu separei, mas eu acho que é essa aqui. E aí você diz o seguinte: um hip hop que luta pelo fim das favelas, um hip hop que luta pela real abolição da escravatura, um hip hop que luta pelo orçamento a favor da cultura, um hip hop que cria movimentos de organização, um hip hop que atua politicamente, um hip hop que luta por poder. É necessário. Tá aí o resumo do projeto. Aí eu queria, claro, né, que você pudesse elaborar mais, detalhar um pouco aqui numa fala, assim, né, o que você puder falar para além disso, que eu acho que o recado já está dado, mas ouvir sobre essa questão mesmo, né, porque acho que você apresenta aqui o que você entende sobre o hip hop, né, e para que ele aponta. Então, eu vi, inclusive, esse viés político do hip hop, né? Essa questão de como ele se manifesta. Então, em resumo, pelo que exatamente o hip hop luta? Então, o hip hop, ele tem uma mentalidade, como eu falei, que foi construída no feeling, na intuição, na criação histórica, né? na construção histórica, e a gente não teorizou e não organizou, não fez diretrizes claras para nós. E eu acho que a gente está num tempo histórico que o hip hop completou 52 anos. O hip hop, na minha opinião, só vai ter futuro nos próximos 50 anos, ou para chegar até o ano 100, e não virar só mais um bonequinho de prateleira, né? Não virar só uma coisa da vitrine, um diamante da vitrine, para ficar ser desejados e acessado por poucos. O hip hop só terá futuro com vanguardas que assumam uma parte organizacional política dele. E para nossa sorte, para surtir efeito, não precisa ser todo mundo. Uma parcela, poucas vanguardas são capazes de mover muita gente, né? Então, aquilo ali que você postou, que você pegou esse meu print, ele é um escopo do projeto base que nós precisamos para poder avançar. Um hip hop que luta por poder, né?
Poder para o povo preto, mas isso não pode ser só uma retórica. A luta por poder tem que existir. Porque quando os nossos tem uma batalha de rima, a polícia chega para a batalha, agride os nossos e tal. Poucos têm um corpo jurídico para se defender. Às vezes tem até lugar que as pessoas são até agredidas, entendeu? E a batalha acaba de maneira fascista e as pessoas não respeitam. Só que aí pode ter um monte de gente pregando da igreja nas praças, pode ter um monte de pastor, pode ter um monte de... Mas o hip hop tem uma batalha, é um absurdo, né? Um hip hop que luta para poder realmente fazer a real abolição da escravatura, porque nunca aconteceu. A história da abolição da escravatura foi, tipo assim, acabou a escravidão, agora se vira aí. Não teve política pública, não teve terra pra gente, não teve uma real emancipação. É tipo assim, acabou. Vocês vão pra onde? Ah, eu vou continuar trabalhando pro meu senhor. Pra quem não aceitou, foi pros cantos da cidade. Primeiro foram pros cortiços. Depois não deu pra ter mais cortiço, aí a galera teve que criar favela pra viver. Entendeu? Então, a existência da favela revela a tragédia histórica e aponta a falsa abolição da escravatura. Favela não é lugar pra gente viver, gente. Eu sei que a gente naturalizou muita coisa, que a gente vive no multiverso da loucura, tem muita viagem, mas a gente não pode perder o foco. Favela não é lugar para as pessoas viverem. Tem que ter um lugar urbanizado, um lugar com saneamento básico, um lugar decente. Isso, o hip hop não pode aceitar isso. Entendeu? Um hip hop que se organiza, né? Existem muitas frentes que o hip hop pode se organizar. O hip hop no sentido da música, o hip hop como uma questão de educacional, didática, porque, por exemplo, tem muita gente do hip hop que é incrível, que por causa dessa lógica de mercado elas são escanteadas. E eu acho que a gente não pode escantear ninguém que fez a história da nossa cultura. Por exemplo, a gente não tem o nosso Google do hip hop, a gente não tem mapeado quem são os pioneiros, as pioneiras de cada estado, o que cada um fez. A gente está começando a tentar fazer essas coisas agora. A gente tem que ter um museu da memória do hip hop. A gente tem que ter um hip hop que tem uma fronte de cultura. Por quê? Porque, gente, a cultura, existem as máfias, os cartéis, os monopólios de cultura, que a galera entende todos os editais, entende todos os CNPJs, entende como fazer tudo. E a gente tem que se apropriar disso. Ai, mas aí eu sou contra o sistema, lutar com o sistema. Não. Cara, um sistema só consegue ser gestado a partir do outro. Tá entendendo? Então não tem como você chegar tipo assim, lutar fora de algo que você está, né? Tipo, então a gente tem que atuar dentro dele para que a gente consiga criar as conquistas para os nossos, entendeu? Não tem como a gente atuar fora, estar a parte disso, entendeu? Ah, e lutar com o sistema. O sistema é abstrato? O sistema, a galera às vezes vê assim, sistema eleitoral é um presidente X ou Y, é uma questão estrutural. Não, eu quero ver o meu povo tendo moradia decente. Eu quero ver o meu povo não sofrendo encarceramento em massa. Eu quero ver o meu povo não tendo letalidade de morte na polícia, a maioria seja juventude negra. É essas estatísticas inconcretas que tem que ser diminuída. Não interessa que presidente que tá, qual sistema que foda-se, tá ligado? A gente tem que diminuir as letalidades que são voltadas para o nosso grupo específico e a gente tem que avançar nas coisas que são as dores do nosso grupo. Entende? É bem objetivo. Então tem que organizar muitas frentes nesse sentido. E vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém vai transformar a realidade senão nós. A gente fica nesse jardim de infância da consciência. Os alienígenas vão abduzir, Jesus vai voltar, Deus proverá. Aí a gente está vendo aí, ó, como é que acontece. Qual é o último diálogo da diplomacia? São as armas. Os senhores da guerra que estão organizados, que tem poder, chega lá e faz o que quiser com o mundo, irmão. Entendeu? Então, assim, a gente não vai poder ficar esperando. Se a gente quiser, como o Gandhi falou, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver. Entendeu? E os fascistas, eles trabalham com medo e desesperança. Tudo que eles querem é a gente acuado com medo e com a gente desesperançoso. Ah, não tem como mudar, tem como fazer. Cara, o hip hop revolucionou a vida de milhares de pessoas, eu diria até milhões, que é do mundo inteiro. Isso a gente fazendo na intuição. Imagina o que a gente pode fazer organizado, hein? Muito bom, muito bom. Ó, vou ler aqui os comentários. Afro Raga já deixando o convite para uma parte 2, porque eu
como eu te falei, tem várias outras questões aqui e rendeu muito papo, a galera veio junto aqui, a nossa audiência. E é isso, né? O que significa que porque eu queria te ouvir sobre a questão do machismo, queria te ouvir sobre o Oruan também, que é um debate que está colocado, né? Porque não é sobre o Oruan pessoa, mas, enfim, todas essas questões. Mas a gente está com tempo, mas é isso, tá? Já vou deixar aqui em aberto o convite para você voltar e a gente falar mais. Fechou, Natan diz o seguinte: obrigado por trazer o mestre Afro-Haga. Valeu. Também aqui, quem está falando conosco aqui, o Carlos Santos, diz que análise necessária, mano. A playboyzada se aproveitou geral da geração do trap. A velha escola teve que descer do salto para conversar com essa galera 1 hora. E daí surgiu a renovação do pensar. Também aqui, Natan, é lindo, diz ele, como o mestre Haga está assentado no marxismo 100% do tempo. Aqui, Brendo Saldanha diz: o rap é história viva, é reflexo do agora sem esquecer o ontem. Se o rap tá assim hoje, é porque o mundo tá assim hoje. Não ataquem o rap, reflitam sobre tudo. Do fútil ao erudito, o rap também é uma lente. Massa. Aqui, Red York também diz: muito bem sacado isso, nunca havia parado para pensar nisso. Sensacional, o rap é uma cultura de linguagem mundial. Total. É o estilo mais ouvido do mundo, desculpa, tá? Não sabia que isso ia acontecer, mas é. Aqui o Anderson Bandeira: hip hop é protesto. Também. E lembrando que hip hop é um movimento, né, Afro-Haga? Hip hop é a dança, é a música, é o canto, é completo, né? É o MC, o DJ, o break e o grafite. São os 4 elementos. Isso aí. E o quinto que é o conhecimento. Aqui, gente, estou deixando para vocês, para quem ainda não segue, sigam a página do Escola do Flow no Instagram, e como eu mostrei aqui, tem também o Escola do Flow no YouTube. Acompanhem lá, que tem muito conteúdo, muito material para vocês prestigiarem e acompanharem. João Souza, que diz: agradeço a vocês por proporcionarem essa troca de ideias de hoje. Hip hop é foda. Aqui também, Natan comentando, né, um pouco aqui do processo histórico nosso, né, que o Afro-Haga estava falando, e quando tentaram fazer, veio 20 anos de ditadura na cabeça. Sobre as mudanças. Aqui o Caverna TV diz o seguinte: Thalita, fala com o Afro-Haga, que admiro muito o trabalho dele, e ele está em uma cypher de um amigo aqui do Rio de Janeiro, a Dedo na Ferida, belo refrão. Inclusive, já toquei algumas vezes no meu programa. Valeu, Caverna TV, valeu pela moral. Mensagem repercutindo. É isso, Afro-Haga, se você tiver mais 10 minutos aqui para estar com a gente, eu só queria te mostrar, Tenho, não tô com pressa não, viu? Então tá bom, é porque é o seguinte, tá aqui na minha programação, queria mostrar um vídeo para vocês, até para comentar da manifestação. Deixa eu colocar aqui, aí eu vou passar aqui a informação. Deixa eu ver se eu consegui. Aqui, olha só. Tá rolando a CPI dos pancadões em São Paulo, tá, gente? E aí a Renata Prado, ela já veio... De saber se da sua parte você acha apropriado. Antes aqui, deixa eu colocar, eu colocar o vídeo, deixa eu só falar aqui para vocês, viu, gente? Isso aí é um vídeo da última sessão da CPI dos pancadões, que é liderada por parlamentares ligados ao MBL. Esse rapaz que está aí, né? Você sabe muito bem, esse vereador, a Amanda Vettorazzo e esses fascistinhas aí do MBL que tentam playboyzada. Funk, exatamente, essa playboyzada, que querem criminalizar o funk. E aí a Renata Prado, como eu disse, já veio aqui, a gente já conversou mais de uma vez. Ela que é do Movimento Nacional Mulheres do Funk, ela tem comparecido nessas audiências, né, da CPI, e ela tem, assim, desculpa o palavrão aqui, descaralhado essas pessoas, descaralhado no sentido de que ela está indo e falando algumas verdades. Então, eu queria aproveitar sua presença, inclusive, Afro-Haga, porque a gente não falou do funk, é outra coisa que eu queria falar contigo, que é uma outra questão aqui também, e eu sei que tem tudo a ver com o nosso tema, com o nosso assunto.
Mas Pode vamos ver crer. o vídeo? E aí eu queria te ouvir também um pouco do conteúdo desse vídeo. Vamos lá. Eu gostaria de saber se, da sua parte, você acha apropriado que determinadas letras com apologias sexuais sejam praticadas em ambiente onde você tem pessoas dessa idade. Eu acho que existe vários tipos de violência quanto à criança e ao adolescente, como, por exemplo, as violações de direitos humanos que acontecem na Fundação Casa. Então, acho que se a gente for falar de direitos, Mas de violação essa de não é a direitos... pergunta. Então, só que eu estou respondendo a partir da minha perspectiva, eu acho que você precisa ouvir. Então, se a gente responda a for pergunta. pensar, se a gente for pensar em questões de direitos humanos, né, de violação de direitos humanos, eu acho que o maior exemplo que a gente tem é a violação de direitos humanos que acontece na Fundação Casa, por exemplo. E aí, já dando uma entrada na sua pergunta, como pedagoga, eu acredito que é muito importante a gente olhar para a cultura funk que é construída para crianças. Porque existe um estigma dentro da cultura funk de achar que o movimento funk, que a música do funk só é baseada em letras de baixo escalão. Existe o funk consciente, existe o funk putaria e existe funk apenas para dançar. E aí o problema é que quem desconhece a cultura do funk acha que o funk só é baseado a crime e putaria. Por exemplo, tem um projeto que se chama chamado Passinhos do Brasil, onde tem uma mestranda de dança que ensina crianças a dançar funk que não se utiliza música com palavrão. Eu acho que vocês poderiam levar essa parte da cultura funk em consideração. Porque, sim, o movimento funk ele tem várias questões que a gente precisa discutir, sim. Mas só olhar para o que é problema só mostra como que vocês estão perseguindo o movimento funk, que não precisa disso. O movimento funk ele está aberto para fazer determinadas discussões, inclusive ocupar essa casa para a gente mostrar que o funk não é essa violência que todo mundo acha que é. Eu acho que é importante ouvir o movimento funk para vocês terem uma noção do que é o movimento funk. Porque, por exemplo, quando você me faz essa pergunta, naturalmente eu já entendo que você, de fato, não conhece a cultura funk em sua totalidade. Bom, é isso, né? Inclusive, só deixar um recado aqui, eu já entrei em contato com essa mestranda de dança, que é responsável pelo Passinhos do Brasil, para vir aqui ao Cultura Brasileira a gente conversar com ela, porque eu achei incrível esse projeto. E então, já deixar o recado aqui para a nossa audiência que, se assim ela aceitar nosso convite, ela vem para cá. Afro Raga, olha só, é isso. O funk é um outro debate, me parece que ele está um pouco na linha, né, do alvo da vez, né? A gente sabe que o rap, o hip hop como um todo também estão, mas o funk ele tem assim, ocupado pelo menos as páginas dos jornais e ele está sendo perseguido, né? Até essa lei anti-Oruan, essa questão do Oruan, a prisão do MC Pose, que a gente já tratou aqui, já falou. E aí tem essa CPI aí dos pancadões, que é um projeto para criminalizar o funk ainda mais e proibir os bailes funk. Aqui estou falando de São Paulo, mas a gente sabe que isso se estende no país todo. O PL da lei anti-Oruan está sendo discutido em várias casas legislativas país afora, tanto em câmaras de vereadores como em assembleias também, né? Então, há uma ação coordenada, o fascismo é um movimento que ele opera coletivamente também, essa gente tem força, essa gente não tem escrúpulo nenhum e essa gente, ao fim e ao cabo, é racista. Então, Afro Raga, queria te ouvir um pouco acho que dessa manifestação da Renata, é um pouco do que você está pensando também sobre essa questão do funk, e é isso, né? Assim, como é que você olha para esse ponto também? Como diz os portugueses, ai ai a calça do meu pai, né? Está vivendo um tempo tão rebaixado assim nas discussões políticas, cara, sendo colocado em níveis de estupidez cada vez mais em camadas que vão envolvendo a nossa consciência e nos distraindo e nos distanciando cada vez mais da raiz das questões, né? O funk é perseguido há muito tempo, né? E eu considero que o funk é o rap do Brasil, né? Inclusive o primeiro disco de funk se chama Rap Brasil, né? Então a gente tem vários sons clássicos, inclusive o MC Massinho, que é o MC mais famoso, inclusive faleceu infelizmente. Tipo assim, o funk é perseguido há muito tempo, tem muitos MCs que já foram presos, esse papinho de apologia à droga, papapá, não sei o quê. Só que é isso, mais uma vez você chegar e fazer um pânico moral, ai,
falar de sexo é errado, ai, que coisa feia, ai, você fala de drogas, apologia. Primeiro, tudo isso existe na realidade, né? Segundo, que se for no sentido assim de proteger a juventude, ter esses papos que eles estão falando aí do CPI do Pocador, que eu vi mais ou menos o escopo do projeto, se for assim, a gente tem que chegar na rave. Que o que mais tem na rave é jovem, droga. As músicas não estão falando de sexo, mas tá rolando sexo lá também, né? E aí, às vezes, eu acho que a gente tem que devolver pânico moral com outro pânico moral, né? Então, tá bom. Estamos preocupados com os nossos cidadãos brasileiros verdadeiramente? Estamos. Tá bom, então. Quem que vocês acham que os dados estatísticos destrói mais? Na prática, assim, tá, galera? Não precisa ter um super raciocínio, não, tá? Só boa vontade e tira o fascismo do coração de vocês. Sexo ou álcool? Vocês já procuraram as estatísticas sobre álcool? Já procuraram isso? Vamos lá, vamos olhar aqui rapidinho, qualquer pesquisada aqui. Vamos supor. Em 2019, estimou-se que cerca de 400 milhões de pessoas com 15 anos ou mais viviam com transtorno por causa de uso de álcool, sendo que 209 milhões diagnosticados com dependência. 2. Globalmente. A situação do Brasil, né? Apresentadas a plataforma aproximadamente 3,3% da população brasileira apresentava um transtorno por uso de álcool nos anos 2010. Fora a questão assim dos índices das pessoas que dirigem bêbadas, né, e tal. Tipo assim, por exemplo, entre os que consomem álcool, 38% praticam o beber pesado, né, que é chamado do episódio BPE, né, definido como um consumidor que consome pelo menos 60 gramas de álcool puro em uma ocasião. O consumo de álcool causa 12 mortes por hora no Brasil. E aí, o que a gente tem? O sertanejão falando pra você beber, falando pra nós vai beber, beber. Joga o copo pro alto, vamos beber, que eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Joga o copo pro alto, vamos beber. Já que é pra gente falar nesse nível imbecil, o que mata mais, o sexo ou o álcool? Não precisa acreditar em mim não, pô, procura os dados sobre álcool. Fora que também o álcool conecta com questões transversais de feminicídio também. Sim. Violência doméstica. Tem vários dados que se alocam à violência doméstica e ao feminicídio. Então a gente tem uma coisa que está sendo incentivada pelo sertanejão aí, pelos agronejos bonitão. Gente, eu não queria falar nesses termos, tá? Nada contra a música, eu amo música no geral. Não tem problema com estilo nenhum. Mas só que tá tão rebaixado, é tão ridículo o que a gente tá vivendo, que se a gente fosse falar sério, isso é o menor dos nossos problemas. Entendeu? O problema é o favelado se divertir. Se tiver em Alphaville, tá tudo certo, irmão. A gente não tem aquela aula de sociologia do empresário lá esculachando o PM, esse vídeo histórico, e falando assim, irmão, lá na favela você pode pagar de machão. Aqui é Alphaville, parceiro. Fica caladinho. Entende? Então, pô, se você realmente tivesse falando sério, se você realmente tivesse querendo que esses problemas acabassem, você precisa transformar a realidade dessas pessoas. Porque não é como se eu nascesse na favela e achasse a coisa mais linda do mundo. Agora falando sobre, assim, sexo e música. Cara, isso não é só do rap, né? Não é só do funk. É porque pode ser que é um estilo que tá sendo mais explícito, porque tá sendo feito por favelado, né? Mas a gente tem desde lá das antigas. Oh, baby, another state tomorrow. Sexual. Sexual healing. Pô, sabe, gente? Pelo amor de Deus. Né? Isso tem várias músicas de vários gêneros, entendeu? E não tem nenhum problema essa questão, entendeu? E aí fala assim, apologia às drogas. Gente, vamos raciocinar rapidão aqui, ó. Tem arma de que toda vez tem essa notícia, né? Várias notícias são assim. Tem arma que são de uso exclusivo do exército. E tem arma que a galera fala, isso é de Israel, isso é de não sei das quantas. Gente, a favela fabrica arma? Não, né? Como que você acha que pode fabricar arma? Tu acha que é pobre? Tu acha que é o peãozinho lá, traficante, que vai fabricar uma AK-47? Droga, pra refinar, cocaína pura, maconha e tal. Tem que ter químico, tem que ter fabricar.
Qual é a cor dessas pessoas que tem fábrica? Porque quando a gente fala de bandido, a gente a mídia estereotipou uma cara. Bandido, é uma pessoa negra de favela. Mas sabe quem pode ser bandido? Qualquer pessoa. Alô, Renato Cariani, inclusive. Desculpa, Afrohaga. Só lembrar aqui do Renato Cariani, esse que é acusado. Vamos olhar gente, a carinha. É isso. E assim, gente, todo mundo pode ser bandido, tá, gente? Não tem aparência de bandido, não. Não sei se vocês sabiam disso. Tá aí o chá de revelação. Todo mundo pode ser bandido, tá, gente? Então a gente estereotipa uma cara de bandido pra gente esquecer que existe toda uma cadeia criminal, né? E assim, se vocês fossem... Eu tenho uns vídeos que eu vejo, né? Que tem o Pânico Moral, faz maior sucesso. 500 mil visualizações, 100 mil falando de Pânico Moral, as facções, bababá, bababá. Galera, se a galera fosse investigar a fundo facção, eles iam chegar nas mansões, tá? Eles iam chegar em casa em Europa, eles iam chegar em casa dos Estados Unidos. Só que esse sistema é o crime, galera. É o crime, é o creme. Quem já ouviu o rap das antigas aí? Pelo amor de Deus, você é uma pessoa digna, você é uma pessoa decente, você é uma pessoa que não é corrupta, você é uma pessoa que não entra pro crime. Isso é milagre. Porque, como o Gabriel Pensador diz numa música, aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá. E não significa que eu estou dizendo para vocês, então dane-se, não importa a moral, não importa a dignidade humana, não importa então a decência, não importa. Só que para ter esse mundo que vocês estão falando, a gente tem que lutar por ele, porque ele não existe ainda. Só que não vai ser com esses papinhos de pânicozinho moral que a gente vai chegar lá, pô. O funk, o favelado, nhenhenhen. A luta é maior, velho. É pela decência de viver, pela dignidade humana. Se a gente não entender essa consciência, daqui a pouco a gente vai brigando porque eu tomo todinha e você toma Nescau. Porque você gosta de din-din de coco e eu gosto de din-din de chocolate. Entendeu? Afrohaga, mais uma vez, muito obrigada. E, de novo, tá? Quero muito que você volte. Não só eu, tenho certeza que a nossa audiência aqui também, que o povo chegou junto. Mandou mais mensagens. Não, eu li todas. Li todas as mensagens. E é isso. Muito obrigada, inclusive, por estender aqui sua participação. Pedi para você ficar mais, você ficou. É isso. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bom poder te acompanhar. Espero que cada vez mais você possa capacitar mais e novos artistas. E é isso. Mais uma vez te agradeço. Obrigado aí, Thalita, obrigado, Fala Brasil, pelo espaço, obrigado toda a audiência. Quem não me conhece aí, pode ir atrás aí na minha rede social, Afrohaga, ou então o Projeto Escola do Flow, estamos sempre postando coisas novas lá. Obrigado a todos os flowzeiros aí que colaram, né, no chat, que é o nome que a gente dá pra galera da nossa comunidade. E espero ter somado com essas reflexões. Eu sou uma pessoa que eu sou do hip hop, que a gente chama do hip hop da raiz, né, que se alimenta, que veio dessa consciência de raiz. Então pessoas como nós, a gente tem muito senso crítico, a gente tem muitas discussões detalhadas e aprofundadas sobre as coisas, né. Pra vocês terem ideia, o Facção Central, com o disco A Marcha Funda e Prossegue, tá falando discurso ou revólver tá na hora da revolução, né. Um disco aí que é dos anos 2000, então tipo assim... essas coisas já atravessam a nossa consciência há muito tempo, né? E só queria deixar um recado aqui importante, né? Quando a galera faz essa separação do trap, do rap, que o rap é uma coisa das antigas e agora a gente tá mais moderna aqui, né? E tal, tá fazendo trap. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu queria muito que o Racionais, o que eles cantaram, tivesse sido superado. Que isso não existisse mais. Eu queria muito que as coisas que o Facção Central cantou tivessem sido superado. Eu queria muito que as coisas que a Atitude Feminina canta tivessem sido superado. Que a Sharon canta tivesse sido superado. Mas, infelizmente, a gente não tá nem perto. Inclusive, tem algumas pessoas íntimas quando perguntam como eu tô. Como é que você tá, Afrohaga? Eu falo, sobrevivendo no inferno 2.0. Porque a gente tá numa situação muito mais agressiva. Muito mais hostil. Então, não existe um papo antigo. As favelas existem. A violência policial existe. O encarceramento em massa existe. A condenação dos favelados existem. A discussão moralista que pesa sobre o favelado ainda continua. Entende? Então, se a gente não criar uma mentalidade, né, a parte do público aqui que tem esse carinho pelo hip hop, não entender que se a gente não for vanguarda e criar uma organização de vários núcleos nessa cultura,
a gente não vai conseguir alcançar o nível que a gente quer de dignidade para nossa cultura e para a sociedade brasileira e mundial, né? Depende de nós, literalmente. Afro-Haga, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso. Valeu, minha querida. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.